qual é a real importância do sexo nas relações conjugais? Como o homem lida com o sexo e como deveria lidar? E para finalizar, como a mulher lida com o sexo e como deveria lidar? Meu Deus, que desafiador. Vamos, se quiser, pelo começo, qual é a importância do sexo nas relações conjugais? É tudo. Você casa tudo. pra? É casa para casar, para ter Entendi. sexo. Porém, eu costumo dizer que o sexo hoje ele tá sendo banalizado, muito banalizado. Até aquela hora eu estava assustada com a conversa exatamente por isso, porque, né, como que se encaixa um movimento de homens e aí não, enfim. O sexo hoje é banalizado e ele foi feito pro casamento. É algo abençoado, é algo sagrado. Sim. Foi feito para dentro do matrimônio. E tanto ele é banalizado, como ele também tem um outro problema, porque as mulheres escolhem e querem ter um casamento saudável, porém não querem viver o desafio de um sexo saudável. E aí, qual é o grande desafio do sexo hoje? É a comunicação. E aí, a comunicação se torna um grande desafio não só do sexo, porque é uma comunicação de nós, enquanto pessoas, enquanto maduros, enquanto adultos, enquanto crianças. Em todas as relações, hoje é um problema. Então, se eu não tenho uma comunicação, como é que eu vou ter um sexo saudável? E aí, nós temos diversos sexos que são muito promíscuos ou puritano. E aí, como o Orlando trouxe há pouco tempo atrás, nós temos a mulher que é puritana, aquela que quer transar com as luzes apagadas e ela tem vergonha do corpo e ela não fala do sexo, ela não fala do prazer, ela não conhece o corpo, ela nunca se sentiu, ela não sabe nem o que é isso. E aí essa mulher vem da onde? Por que ela se tornou uma puritana? E aí ela vem de uma sociedade, ela vem de uma criação onde sexo era proibido, era pecado, não transe. Porque se você transar, você vai adquirir uma doença venérea. Ou isso é pecado. Quando, Paula? Por onde? Pais, escola. Para você ver tanto que é absurdo que quando a gente faz o primeiro grau, a gente aprende o quê? Sobre o sistema reprodutor masculino e sobre o sistema reprodutor feminino. Ponto. Só isso. Só isso. Não se pode falar. E aí você vai para a igreja, também não se fala. E quando fala, é pecado. E se você transou, você está cometendo pecado. Então aquela pessoa retrai. E aí a gente tem um outro fator que para mim é o mais grave. E por que é o mais grave? Porque hoje a cada 10 mulheres, 9 sofrem por isso. E se tornam as puritanas e também as pervertidas, pelo mesmo motivo da palavra chamada abuso. Então, assim, é gritante a causa disso. E aí essa mulher, ou ela é a puritana ou ela é a pervertida, que tem um sexo totalmente promíscuo. Não há um equilíbrio. E aí quando a gente olha para o cenário do homem, a gente vê um homem que procura muito mais o corpo e não consegue enxergar a alma. Isso se perde muito mais quando nós mulheres estamos nos perdendo. Porque a mulher hoje, ela acostumou ter um sexo casual fora do casamento. Tá tudo bem, Paula, o que tem? É só um casinho. É só uma noite. Mas ela não entende que aquilo destrói ela por dentro. Que o que ela tá buscando é se sentir amada, protegida, acolhida. E o sexo não traz isso. Não. O sexo é para outra coisa. Então, respondendo a sua pergunta, para mim, infelizmente, nós não sabemos para que serve o fundamento dele, o quanto ele é prazeroso, porque, infelizmente, para a maioria das mulheres casadas que poderiam ter um sexo prazeroso, elas não têm, porque para elas é pecado procurar, é constrangedor. Imagine, se você pedir para uma mulher comprar uma roupa íntima para agradar seu marido, ela não se coloca nem no lugar, ela acha que aquele lugar não pertence a ela. E aí, quando a gente encontra o outro lado, a gente vê uma mulher que procura a promiscuidade. Ela já tem todos os aparelhos
Todos os tipos de lingerie que você pensar. E aí essa mulher, ela é capaz ela conhece o corpo, para ela tanto faz ser dentro do casamento ou não, porque ela já vai buscar outros tipos de sexo com mais pessoas. Então a gente, hoje, infelizmente, a gente tem um distúrbio. Sim, eu falo muito de sexo, para mim é uma das aulas que eu tenho mais prazer em dar, porque é uma das aulas mais conflitantes. É onde consegue enxergar aonde que está o maior problema. Primeiro, não nos comunicamos. Queremos um sexo saudável, mas ninguém quer se comunicar. Não comunicamos com nós mesmos porque não conhecemos os nossos bloqueios, o nosso corpo, né? Onde tem o prazer. Agora, quando você pergunta assim, como o homem enxerga? Eu vejo dessa forma, mas eu acho que eu vou tacar assim a bolada ali pro Orlando. Cara, sabe que tem muito tabu quando a gente fala de intimidade, de sexualidade com relação ao homem. Primeiro, ficou-se entendido que o homem é uma espécie de máquina de fazer sexo. Não é, cara. Naturalmente, você tem homens que têm uma libido mais alta, outros nem tanto. Você tem homens, por exemplo, que hoje, e isso criou uma proporção enorme hoje, que eles se afundaram muito no vídeo adulto. Sim. Isso promoveu uma percepção errônea da própria mulher, né? Como aquele objeto do filme, e dele mesmo, que se compara com o ator muitas vezes, com toda aquela pirotecnia. Sim. Preparação. Pirotecnia mesmo. Pirotecnia. Montagem. Aquela montagem, aquela coisa de ponta cabeça e não sei o que, igual tá lá no filme. E perde essa conexão que a Paula trouxe tão bem, que é aquela coisa que tem a ver com o amor mesmo. Uma coisa que é mais sutil, mas ao mesmo tempo de carne, né? Então, o homem tá enfrentando... Outro dia eu tava conversando com um médico amigo meu, né? Ele tá falando, cara, tem muito cara novo que tá com disfunção. Só que é um assunto que os caras não falam porque morrem de vergonha. E aí eu vou receber, por exemplo, os dois extremos na minha caixinha. A esposa que não quer ter na frequência que ele desejaria e ele não sabe o que fazer. É um cara que geralmente tem a libido alta. E o contrário. A moça que quer ter e o cara que não tem tanto interesse. Sim. Ou que eventualmente ele está com alguma disfunção que ele não está conseguindo. E isso frustra ou deixa triste. Uns homens vão buscar ajuda e lotam as clínicas aí de urologia, por exemplo, de reposição hormonal. Sim. E felizmente está tendo muito médico bacana que está gerando baita de conteúdos aqui no YouTube. Muita clínica que está ouvindo os caras, nisso, né? tá recebendo os caras, está ouvindo os caras. E os caras estão perdendo. Então eu já recebi, por exemplo, mensagem de carinhas que têm 20 e poucos anos. Que afundou no vídeo adulto e agora está com algum problema ali de ou ejaculação precoce, ou que não está conseguindo finalizar o ato, enfim, um monte de disfuncionalidade. Por quê? Paula trouxe, fugiu daquilo que é natural, daquilo que é mais, vou usar essa palavra aqui na falta de uma melhor, que é um pouco mais divino. Sim. A divindade da coisa, como eu concordo plenamente com o que a Paula trouxe. Como banalizou, ficou algo pervertido, né? Os homens também começaram a enfrentar o problema nessa seara justamente em função dessa perversão. E também questões fisiológicas, estilo de vida, queda de testosterona do homem atual. E a testosterona tem muito a ver também com o interesse do sujeito, com a força do sujeito, com a potência do sujeito, né? Uma vez que isso está desregulado, aqui já falando dos caras que são um pouquinho mais velhos, a partir dos 40 anos, né? Isso também vai trazer complicação para o camarada. Então, abertamente, às vezes os caras falam, pô, eu não sinto que eu tenho a mesma potência, eu sinto que eu tô falhando demais. Aí a mulher começa a ficar preocupada porque ele tem outra, ou porque ela tá feia, quando na verdade é um problema muitas vezes dele com ele mesmo, ou dele com a percepção que ele criou ou foi infectada pelo excesso dos vídeos. E assim, e não é só no universo masculino. As mulheres também procuram muito pornografia, muito. É até uma, assim, vou até trazer uma coisa que é muito polêmica, que aparelhos, pode ou não pode? Porque quando você pergunta isso, claro que pode, Paula, não está escrito, não está proibido na Bíblia, não. Por que você usa? Porque
uma hora, aquele aparelho vai parar de satisfazer você. E nós somos visuais, nós precisamos de estímulos. E aí o aparelho já não vai servir. Aí você vai buscar um outro mais potente. Uhum. E quando pensa que não, você é a cliente melhor daquele sex shop. E aí não adiantou. Você vai começar o quê? A assistir, porque você vai precisar de estímulos. Então, antes era só para satisfazer um prazer. Agora é o quê? Você está com um vício de pornografia. E tem um detalhe, não supriu o vazio. Então, é o que mesmo que você quer? Não é sobre o proibido, é aquela história, né? Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Há uma abertura, há uma permissão, há uma escolha, e você vai ter que colher consequências. Uhum. Então, assim, eu sou contra? Sou. Porque aquilo que a mulher vai buscar para reter aquele prazer tem uma consequência muito grave. E hoje o que eu vejo vai um pouco mais além na perversão. Porque acaba-se, a pornografia vai ficando tão profunda que eu nunca ouvi, para mim, tantos relatos de mulher que busca fora do casamento. Tantas mulheres envolvidas em adultério. Tá cada vez mais. Cada vez mais. Exatamente por esse distúrbio. Por ter perdido o divino. Por ter perdido o porquê. Entendi. É a banalização do sexo. Né? É a banalização. É. Não tem... Mas o que mais me chama a atenção é a questão da comunicação. Sim. Quando você não estabelece uma comunicação, você não conhece, você não sabe para onde vai, para onde vem, acabou, não tem como. E isso é tão assim que... no curso que eu dou, a aula de sexo, eu peço uma tarefa para fazer com o marido. Uhum. E é exatamente sobre isso. Quando elas voltam, elas falam, como é que eu nunca tinha perguntado isso para ele? Casamentos de 20 anos, não perguntou do tipo assim, qual a parte que você mais gosta em mim? Qual o cheiro? Gente, isso é muito sério. É muito sério, isso é muito sério, de verdade. A comunicação... E assim, a gente trouxe a questão do sexo, mas tem muitas outras coisas, né? Até chegar no sexo. Até chegar no sexo, exatamente. Mas é o que você falou, né? A pessoa casa, ela se relaciona basicamente para isso, né? Então, aí você não, a sua comunicação nem para isso. Temos então uma coisa errada aí, né? Temos uma coisa errada aí. Aí, aproveitando a questão do sexo, como a falta de educação sexual adequada afeta no posicionamento masculino? Porque eu acredito que, assim, é uma ótica minha. Eu ainda acredito que a mulher é um pouco mais informada do que o homem. O que você falou de tabu, eu até anotei aqui a palavra tabu. Porque pro homem é um tabu, muitas coisas. Falar sobre sexo pro homem, pro cara chegar pra esposa, pra namorada, falar sobre sexo é um tabu. Como que você vê isso? Nossa, cara, a maioria dos homens iniciam no escuro. Antigamente iniciava quando um outro homem levava ele para uma determinada casa. Sim. Que tinha algumas garotas lá, né? Sim. Que ali seria uma espécie de ritual moderno de passagem que ele que nem se compara com a simbólica que tinha antigamente, né? Olha, para ser homem você vai ter que passar pelo corpo de uma mulher. Na tora. Não tinha construção de virtude, de coragem, tudo. Era num ambiente daquele naipe que você já imagina. Eu, por exemplo, cara, eu não conseguia ter essas conversas com o meu pai. Eu acho que nem por culpa dele, ele não tinha também o jeito, porque ele não teve. Porque também não foi ensinado. Não foi ensinado. Então, o que era no teste? Eu lembro que uma vez, brincando já na faculdade com um amigo, essa história até é engraçada, mas demonstra geralmente como a falta de orientação leva nós homens também a fazermos determinadas coisas que depois a gente acaba rindo, mas que no momento é trágico. Ele me contou, cara, é uma das primeiras vezes que eu tava com uma mulher, eu não sabia direito o que fazer, eu era jovem, e ali a gente ficou nu, e eu fui em cima dela, e eu perguntei se ela tava gostando, ela falou, não, aí é o umbigo. Puta que pariu. Aí, cara, eu lembro que a gente virgem contou... sofrendo.
É tipo assim, Até o o Buda que Goku caiu caiu. aqui de risada. Goku caiu. O Goku caiu aqui, tanto rir. Aí, cara, então, aí quando nós ficamos mais velhos enquanto homens, e que a gente perde essa necessidade de ficar se provando tanto, a gente conta essas histórias entre nós Sim. e acaba dando risada. Assim como a gente conta histórias quando a gente tá mais velho de, eu falhei, passei vergonha, não, rapaz, eu bebi muito, a mulher não falou mais comigo, eu tô morrendo de vergonha agora. A gente, homem, quando fica mais velho, tem essa liberdade, porque quando é mais novo, você tem que provar que você é mais fortinho e tudo, né? Quando é mais velho, a gente já não tem tanta coisa pra provar, então a gente consegue ter essa troca de ideias saudáveis entre os caras mais ou menos da nossa idade, Sim. né? Fala, e Orlando, aquele dia lá foi cara, tenso. deu ruim. Mas a gente não tem. Na verdade, e até hoje, a maioria dos caras não tem. E a maioria dos caras vão aprender de um jeito meio promíscuo, assim, meio sujo, assim, sabe? É na música, é no vídeo, na revista, não tem. Eu nunca ouvi falar de um homem, talvez num ambiente fechado de uma igreja, que ele foi iniciado nesse tipo de conversa sem separar o que a Paula trouxe, que é o divino. De como que isso funciona. Sempre é um início de uma informação que é vinda de um ambiente que não tem nada de divino. Pelo contrário, que ele tem daquilo que é mais animalesco, né? Sim. É assim que... O problema é quando o cara permanece nessa percepção. Aí vai para aquilo lá que a gente falou da objetificação. O cara tem... É só isso que tem na mente dele, né? Uma poluição. O problema dessa poluição, por exemplo, é que quando ele vai para uma relação, ele começa a projetar isso naquela namorada. E em tudo ele vê essa coisa animalesca, assim, sabe? Então ele começa a ficar possessivo, ele começa a ficar com ciúmes. Outro dia eu vi um gerador de conteúdo falando, cara, vocês acham que a vida é assim, que o entregador de pizza vai aparecer, a mulher vai olhar para ele seminua e eles vão começar a transar em cima da cama? É só no filme. Só que essa imagem fica na tela mental do camarada impregnada. E ele passa a ver o mundo com essa lente. Esse é um problema. E o que o Orlando tá falando é tão sério que nós temos a simbologia muito forte. E o fato da música estar muito, né? Enfim, descontrolada, a gente vê vídeos descontrolados, a gente vê roupas, né? Que expõem muito, tanto o homem quanto a mulher, e nós vamos criando uma simbólica tão distorcida que o corpo se torna totalmente carnal. Totalmente carnal. Ao ponto de uma pessoa olhar e falar, não, realmente é só para isso mesmo. E o que é mais triste é porque a nossa próxima geração, porque se esses adolescentes, né, essas crianças, adolescentes não aprendem isso em casa, na igreja ou na escola, aprendem com música, com exemplos, né, filmes, na tora. Não tem como. Você vai aprender de alguma forma, isso é um fato. Que seja na tora ou que seja com alguém, mas eu acredito, a maioria é na tora. Eu de verdade, assim, Jefferson, eu acho que nós estamos nesse tempo para mudar esse tipo de pensamento, nos posicionar. Porque do mesmo jeito que existe a rede social para trazer essa coisa promíscua, a gente pode trazer uma coisa que é sagrada e que é bacana, mas e tirar essa coisa da promiscuidade e o sacramento e dizer o que te leva a usar isso de forma errônea. Porque muitas vezes as pessoas procuram o sexo para suprir um vazio que é paternal e maternal. E ela busca isso a vida inteira. A vida inteira. Sexo? Exatamente. Você acha que as pessoas buscam sexo para suprir isso? Totalmente. Por quê? Por prazer. Por ela confundir prazer com amor. O prazer vai tapar o problema que eu tenho. Pergunta para suas amigas, né? Por que elas acham tudo bem? Elas se sentem bem, é um prazer. Momentâneo? mas para elas tá tudo bem. Mas pergunta para ela como elas se sentem quando elas chegam em casa. Quando aquele cara não liga. Quando aquilo passou de ser casual. Entendi. Supriu o vazio? Provavelmente não. Não. E aí, amanhã ela vai de novo. Por aí... E o homem também, porque se tem uma mulher que quer isso, tem um homem que quer isso. A verdade é que o problema não é o sexo, o problema é as dores emocionais. E aí, aonde que a gente vai parar de novo? Na comunicação. Você não sabe que você tem uma dor.
Se você não sabe, você nem imagina, que é aquela coisa inconsciente, você buscando, 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 e você não comunica. E aí a gente vai bater de novo na questão da comunicação.